Boa tarde, alunos. Vamos à finalização, então, da apostila de artes. Todo mundo lá na nossa apostila de artes, na página 27. Bem aí, ó, Mestres do Renascimento. Então, no Renascimento, dois gênios criaram obras que até hoje inquietam a humanidade, né? A gente pode falar sobre Michelangelo e Leonardo da Vinci, dois grandes gênios, né, aí da história da arte, tá? Aí nós temos algumas imagens e a perguntinha é assim: o que é o quê? Uma obra muito famosa, com poucas cores, foi pintada por um dos maiores gênios da humanidade, chama atenção porque parece nos observar. Então a gente está falando de Leonardo da Vinci, estamos falando da obra Mona Lisa, né? Então esta obra bem aqui, vocês podem estar circulando ela. Mona Lisa, por que Mona Lisa é tão famosa? Então a obra Mona Lisa de Leonardo da Vinci é uma das mais populares do mundo, porque ela tem alguns diferenciais para a época, tá? Quando ela foi pintada, até ela não era muito conhecida, mas foi ficando famosa pelas inovações técnicas que o pintor utilizou na obra. Terceiro ano eu estou gravando. Na época em que Mona Lisa foi pintada, os artistas não conseguiam representar figuras humanas de forma tão natural. E Leonardo da Vinci conseguiu reproduzir isso, tá? Então, para isso, ele usou duas técnicas. A gente chama de esfumato, tá? Que é essa técnica de contornos, por exemplo, aqui, ó, abaixo do rosto, né? Aqui, ó, do rosto e cabelo, ó, pode ver partes mais escuras. Aqui, ó, no olho. Ela não tem sobrancelha, não tem cílios, mas aparentemente parece que ela tem visualmente, né? Perceba como o olhar dela é impressionante, não importa para onde você olhe, parece que ela está sempre te observando. O esfumato e o claro escuro, então, foram formas que ele utilizou para modificar esta obra. Então, a primeira técnica aí é esfumaçar as áreas do rosto que fazem os contornos, deixando-os meio desfocados, tá? E outra técnica é o claro escuro, né? Que é usar as cores mais claras e mais escuras em lugares que fazem com que esse contorno fique mais suave ou mais forte, certo? Yasmin e Brenda. Leonardo da Vinci nasceu em 1452 e morreu em 1519. Nascido em De Vinci, na Itália. Além de pintor, ele foi arquiteto, escultor, músico, inventor, matemático, cientista. Apaixonado pela natureza, estudou detalhadamente. Para desenhar o corpo humano com perfeição, estudou anatomia. Fazia muitas anotações escrevendo da direita para a esquerda. Leonardo era requisitado também como inventor. Naquela época ele fez desenhos de máquinas que só foram criadas nos próximos séculos. Aí tem uma obra linda dele, A Última Ceia, né? De grandes proporções. Ele levou 3 anos mais ou menos para concluir esta obra. A gente percebe bem o esfumato, né, nesta obra de Leonardo da Vinci. O que ele representou? Então ele representou a última ceia de Jesus, tá, com seus discípulos. Você já viu essa obra em algum lugar? Eu, professora, já vi ela em vários lugares, né, em tapetes, em igrejas, né, quadros, tá? Mas se você não viu, você somente coloca que não. Michelangelo Buonarroti, que é um outro grande nome aí da arte, né? Se destacava principalmente nas esculturas. Aqui está um grande exemplo de Michelangelo, tá? Pietà. Essa obra, então, retrata Maria, mãe de Jesus, e Jesus no seu colo, certo? Então, ele foi um outro grande mestre do Renascimento, tá? Ele era pintor, arquiteto, poeta, né? Mas gostava muito de esculpir estátuas, certo? Ele entrou na história, então, ó, com essa que é uma das pinturas mais famosas do mundo, de todos os tempos, que é o teto da Capela Sistina, que foi uma encomenda, então, aí do Papa Júlio II. Michelangelo levou 4 anos para pintar o teto, cujas figuras levaram suas esculturas em relação à forma, lembravam suas esculturas em relação à forma. Ele perceba os detalhes, né, do ser humano, né, da figura humana aí, muito detalhado.
Ele pintou 1000 metros quadrados com pinturas que mostram aproximadamente 300 figuras, retratando cenas bíblicas desde a criação do mundo até o juízo final. A técnica usada para a pintura foi o afresco, muito comum no Renascimento. Consiste em pintar sobre o gesso molhado. A parede absorve a tinta molhada, tornando-se parte permanente dela. É uma técnica difícil que exige habilidade. Aí aqui fala para você fazer essa atividade aqui, que é esboçar um desenho que você pretende pintar. Você vai escolher cores de tinta, né? Tinta guache, para pintar a sua imagem, tá? Tá? Você vai passar uma camada bem grossa e depois você vai transferir o desenho com guache colorido sobre a massa, onde ainda úmida, tá? Massa acrílica, e você precisa comprar, tá? Por isso não é obrigatório fazer, tá? Só quem quiser fazer mesmo. E assim a gente finaliza então a apostilinha de artes. Um grande abraço e até a próxima aula.